Bom, queria falar um pouquinho a respeito do arcano A Morte, né, nos relacionamentos. E assim, esse áudio aqui, ele foi motivado, de certa forma, por um comentário que eu recebi num dos meus vídeos do YouTube, em que a mocinha perguntava a respeito de uma relação que ela tinha. Se eu não me engano, ela falou que ela tirou a morte junto com 9 de ouros ou 9 de copas, agora eu não estou lembrado. Mas a respeito do o relacionamento dela com um fulano de tal qualquer lá. E aí, o que acontece? Ela me pergunta, tipo assim, isso significa então que o nosso relacionamento vai passar por modificações e nós vamos ficar juntos e a coisa vai ser boa e blá blá blá. Não sei exatamente o que ela falou, tá? Mas o que eu acho interessante a gente observar aqui? A morte é um arcano que é muito controverso, né? Pelo menos aí na boca do povo. Por quê? Tem gente que morre de medo, né? Porque afinal de contas é a morte, é o ceifador, aquela coisa toda, né? Que as pessoas têm muito medo pelo que a palavra representa, até mesmo pelo que o símbolo representa. Então, né, até uma tia minha uma vez falou tipo assim, não, eu não tenho coragem de tirar as cartas porque eu tenho medo que saia a caveira, né? Quando ela falou a caveira, ela estava se referindo ao arcano da morte. E aí, existe então um misticismo aí, uma coisa meio que as pessoas ficam muito inseguras a respeito desse arcano. Quando na verdade existem outros arcanos que são bem piores do que a morte, né? Mas isso aí fica como comentário para outras oportunidades de outros vídeos. E aí, quando a gente olha por outro lado também, tem um pessoal que romantiza muito a morte, né? Que é aquela coisa tipo assim, não, porque são grandes transformações, porque é a larva que vai para o casulo e vira borboleta, porque são coisas maravilhosas. E assim, tem os dois lados da moeda, tá? A morte ela pode ser muito boa, quando pode ser muito ruim também, dependendo do contexto, dependendo da pergunta que você fez, da jogada, enfim, uma série de fatores, né? Mas o que eu estou querendo falar aqui a respeito da morte como questão sentimental. Como é que o outro se sente em relação a você e o que isso implica dentro do relacionamento. O que a gente tem que perceber é o seguinte: a morte é um arcano extremamente egoísta e progressista, ou seja, é um arcano que sempre vai olhar para o que é bom para ela, né? E vai seguir em frente dentro daquilo que ela acha que, tipo assim, olha só, é o que me beneficia. Se me beneficia e beneficia você também, que maravilha, bom para você. Agora, se o benefício é só meu e você vai ficar chupando o dedo, vai ficar a via navios, eu sinto muito, entendeu? Mas você vai colher as consequências aí, custe o que custar, porque eu vou seguir em frente, eu vou fazer aquilo que é importante, eu vou fazer aquilo que é benéfico para mim. E aí, quando a gente fala de relação amorosa, isso é muito complicado, né? Porque você está lidando com uma pessoa, né? Ou no caso com um arcano, mas esse arcano está representando ali um sentimento, uma atitude de uma pessoa, ou até mesmo um pensamento, que é muito autocentrado. É muito que, tipo assim, as coisas têm que ser do meu jeito, né? A gente tem que lembrar que ali na sequência dos arcanos maiores, a morte ela está vindo do pendurado, que é o arcano número 12 dos arcanos maiores. E o pendurado ele é muito voltado para o passado, ele fica ali remoendo e sofrendo a respeito daquilo que não aconteceu, do que podia ter sido, e pensa no ex, e vai, né? Sabe aquela coisa ali de ficar o tempo todo rememorando, o tempo todo voltando atrás. E aí, quando a gente, na jornada do louco pelos arcanos maiores, a gente sai do pendurado e finalmente vai para a morte, o que a gente tem aqui? É um extremo uma extrema insatisfação a respeito de ter perdido tanto tempo remoendo alguma coisa, tentando recuperar alguma coisa que não pode ser recuperada, e você ficava ali, né, no pendurado, o tempo todo, não, porque eu quero que as coisas voltem a ser como eram antes, mas aquilo já acabou, sabe, não tem mais. E aí quando ele finalmente se dá conta de que não tem volta, não tem como fazer com que as coisas sejam como eram antes, né, lá no passado, em que você achava que a vida era maravilhosa, eu era feliz e não sabia. O que ele faz? Tipo assim, não, então olha só, agora o meu foco é ir para frente. Eu vou seguir, eu vou em direção ao progresso e eu não vou aturar, eu não vou lidar com nada que me interrompa nesse meu caminho.
Então eu vou passar por cima de tudo e de todos, né? Você pode observar que no tarot de Rider-Waite, né, o arcano da morte é uma caveira que está com uma armadura sobre um cavalo e ela passa por cima de todo mundo que está na frente. Não importa, é em cima do rei, é em cima do religioso, é em cima da criança, é em cima da mulher, né? Da mesma forma que eu estou aqui passando por cima dessa gritaria que os cachorros estão fazendo lá fora agora, porque assim, não importa a hora em que eu resolvo gravar, parece que sempre tem um cachorro para atentar, a porcaria da paciência, né? Mas enfim, espero que a minha voz esteja se sobrepondo aí. É só um comentário mesmo. Mas isso é a morte, sabe? Tipo assim, você vai em frente, não importa o que aconteça, sabe? Então, é muito interessante que você observe como isso funciona na dinâmica da relação. Porque se você tem uma ilusão de que a pessoa, né, que tem a morte, ela vai ser um agente de transformação para sua vida e as coisas vão ser maravilhosas, vão dar certo, né? De certa forma, isso não deixa de ser verdade. Só que a gente tem que entender que nem toda transformação é fácil, né? A lagartinha, quando vai virar borboleta, ela passa por uma transformação que quem de fora observa e romantiza esse processo é muito lindo, né? Mas e o que ela tem que passar? O que ela tem que sofrer para que ela consiga chegar a esse ponto? Então, a gente tem que entender que a morte ela é um catalisador de mudanças, mas ao mesmo tempo é um processo que é difícil, porque ele traz medo, porque ele traz essa necessidade de desapegar de coisas que às vezes a gente ficou ali nutrindo durante muito tempo no nosso peito. A gente tem essa necessidade de deixar para trás coisas que foram muito importantes, muito relevantes e que agora a gente tem que deixar porque a gente precisa se projetar para o novo. E aí esse processo é doloroso, né? A morte, ela é um dos arcanos do caminho da dor. Então, assim, existe um progresso, existe uma mudança, existe uma aceleração das coisas, mas ao mesmo tempo existe sofrimento. Por quê? Porque desapegar é difícil. Esse processo de seguir em frente é difícil, de deixar aquela marra para trás, né? Então, quando você está com alguém que está com uma morte aí em qualquer parte do jogo, essa pessoa ela não está olhando para mais nada, porque ela já sente que ela não tem mais disposição de se prender a crenças limitantes, de se prender a condicionamentos. E aí, como ela está com essa morte em relação a você, às vezes você é a pessoa que está prendendo ela, entende? Então, muito cuidado com essa interpretação de que, tipo assim, não, porque essa pessoa vai provocar grandes mudanças na minha vida. Talvez ela vá mesmo, sabe? Mas isso não quer dizer que vai ser uma mudança gostosinha. Não quer dizer que vai ser uma mudança assim, tipo, ai, que delícia, né? Porque eu sou uma pessoa muito mais evoluída depois que o fulano de tal passou pela minha vida. É verdade, você é mais evoluída. Mas o que isso te custou, né? Às vezes uma desilusão, às vezes um momento ali de decepção, às vezes uma quebra de expectativa, às vezes todo aquele ideal que você tinha ali a respeito da vida romântica e que você acabou tendo despedaçado por conta da postura egoísta do outro, né? A gente tem que lembrar que a morte é um arcano egoísta e ela passa por cima mesmo, sabe? Então, assim, entenda muito bem o que essa morte representa para você na sua vida, especialmente ela estando no lugar da outra pessoa, a pessoa com quem você se relaciona ou a pessoa pela qual você está interessada. E entenda, é uma pessoa que vai sempre olhar primeiro para as próprias necessidades e não vai olhar para a sua. Eu ia falar, tipo assim, não, depois ela vai olhar para a sua, mas não, mas ela não vai, sabe? Por quê? Porque a morte é autocentrada, é aquilo que é importante para ela. E aí a única possibilidade mesmo de você estar com alguém que tem morte no jogo e essa pessoa te beneficiar é se esse benefício primeiramente for um benefício para ela. Então, se assim, é alguma coisa que você vê que ela vai tirar vantagem e você acaba levando ali também porque é uma coisa que é benéfica para você. Mas no primeiro momento em que ela tem alguma coisa que vá fazer bem para ela, mas vá te prejudicar, né? Isso pode ser aí, por exemplo,
te deixar, né? Ela vai te abandonar, ela vai, sei lá, às vezes priorizar um mestrado, vai priorizar uma vaga de emprego, qualquer outra coisa que não você, né? Até nos mínimos detalhes. Então isso vai acontecer. E é claro que essa morte ela pode vir travestida de diversas roupagens, né? Então se você tem, tipo assim, uma morte com 7 de copas, então vai ser aquela que vai olhar muito para si, vai fazer da forma que é benéfica para ela, mas ela vai distorcer a realidade ali de uma forma que você parece que tá ali, né? Tipo assim, ganhou na loteria, sabe? Porque parece que a pessoa tá fazendo aquilo ali, mas que para você é as mil maravilhas, né? Porque o 7 de copas ele consegue, de certa forma, entorpecer você, fazer com que você não perceba a realidade da maneira que ela é de fato. Então, o outro está sendo super egoísta, está sendo super autocentrado, não está te priorizando em momento nenhum e você acha que, tipo assim, nossa, sabe, mas esse homem é maravilhoso, faz tudo para mim, né? Ou se tiver com um set de espadas, né? A pessoa é super egoísta, mas ela não transparece, né? Você não consegue perceber por quê. Ela esconde o egoísmo dela. E aí só nas atitudes práticas, mesmo no dia a dia, que você vai começando a ponderar e ver, tipo assim, opa, né? Mas o discurso é um negócio, mas o que está sendo feito no campo prático é outra coisa. Então aí você vai, assim, faz uma comparação analítica, né? Se você não estiver ali com a cabecinha no mundo da lua, e você começa a perceber, tipo, e não. Tem alguma coisa que está incoerente aqui, né? Ou então aquela morte com 2 de paus, né? Que é aquela pessoa ali, tipo assim, que fica ali em cima do muro, não quer se comprometer, né? Mas nunca faz um movimento também em direção a você. Fica aquela coisa sempre estática, sempre parada ali. Então, se tem algum conflito, ou com você, ou com uma terceira pessoa, é aquela assim, que é aquela pessoa que lava as próprias mãos, sabe? Tipo assim, não, eu não vou me posicionar, eu não vou brigar, eu quero paz, né? Mas sempre olhando, tipo assim, olha só, vou ficar quietinho aqui porque me beneficia. Então, observe muito isso, tá? Não romantize essa coisa da morte, porque até com arcanos bons, ela é um arcano dificinho de se relacionar. Por quê? Porque você nunca é prioridade para esse arcano. Você nunca tá ali no, vamos dizer, tipo assim, em primeiro lugar, sabe? Tipo, é sempre alguma coisa que beneficia a outra pessoa, é sempre alguma coisa que vai ser bom para outra pessoa. E se você der sorte de acabar, vamos dizer assim, pegando o mesmo barco, né? Você se beneficiando daquilo, maravilha. Caso não, minha filha, o que vai te restar é realmente ficar chupando o dedo, tá certo? Então, muito cuidado com a romantização da morte. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever, de comentar, de compartilhar esse vídeo aqui. E caso você queira um atendimento com o tarô, tem o link aqui embaixo com todas as informações, tá bom? Então é isso aí por hoje e a gente se vê na próxima.